Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui em Tua presença e viemos nesta noite Te adorar, Te exaltar, louvar o Teu santo nome, Te bendizer. E eu peço a Deus que o Senhor faça-se presente no nosso meio, em meio aos louvores, em meio à Tua palavra. Senhor, nós que aqui estamos, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Senhor, com o coração reto, com toda a nossa sinceridade, Senhor, para louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Que a Tua presença, ó Deus, seja real em nosso meio e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Te louvamos, Te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todo que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda a adoração. Louvemos ao Senhor. Amém. Cumprimento a amada igreja, nesse momento com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É com grande alegria que mais uma vez estamos na presença de Deus, podendo exaltá-lo, glorificá-lo, que verdadeiramente o nosso coração possa cada dia se sentir alegre por estarmos diante de um Deus tão maravilhoso que tem reservado este lugar para que aqui reunisse verdadeiros adoradores, amém? Que você possa de todo o seu coração neste momento adorar o Senhor juntamente conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós recebemos um novo coração, um coração transformado, um coração regenerado pela presença de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, amém? Que você possa nessa noite agradecer e louvá-lo de todo o seu coração neste momento. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, nós declaramos a paz. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo,
coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Nós declaramos essa paz maravilhosa. eu declaro a paz E te de abençoo, Cristo. meu amado. Te abençoo, meu irmão. Porque é preciosa Preciosa essa comunhão é a maravilhosa nossa que o Senhor nos deu. Aleluias. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, um novo coração, um novo ser, um adorador na Tua presença. Obrigada a cada dia, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus. Aleluia, amém. Vamos às palmas, amém? Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que
Aperfeiçoa-me. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Como é bom poder estar em comunhão, juntamente com a amada igreja, poder olhar para os irmãos, poder juntamente, o mesmo propósito, o mesmo espírito, adorando a este Deus maravilhoso, amém? Aqui nos Salmos, de número 19, diz assim, no versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador, amém? Aqui, como foi lido na palavra introdutória, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, e que verdadeiramente nós possamos, assim como o salmista, dizer também que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor, porque nós somos novo ser. Nós somos diferentes hoje porque fomos escolhidos por Deus. Outrora estávamos distante do Senhor, mas hoje a nossa vida, a nossa casa, ela é uma casa de bênção, aonde habita o Espírito Santo de Deus. Por isso, aonde nós estivermos, aonde pisarmos nossos pés, com certeza muitos verão a glória de Deus, a presença do Senhor. Por isso, se tu a cada dia uma bênção, meu amado, que verdadeiramente a meditação do nosso coração, as palavras que saem dos nossos lábios venham ser a cada dia agradáveis diante do Senhor. Amém? Que a palavra do Senhor diz que os nossos lábios, Ele fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então que nós possamos a cada dia nos enchermos da presença de Deus, nos enchermos do conhecimento da palavra de Deus, para que a cada dia os nossos lábios venham entoar louvores, adoração a este Deus. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Eu gostaria que você louvasse o Senhor com este hino de todo o seu coração, fazendo dele uma oração diante do Senhor. Amém? Prostre o seu coração diante de Deus. Adore a Ele e fala: Senhor, eu quero ser uma casa de bênção. Amém? Aonde o Senhor tem prazer em habitar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Que você possa dizer isso. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores Que só exaltam a Deus, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida Aleluia. como um lugar de milagres e oração, Onde o Senhor Jesus, Ele tem prazer. onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Peça ao Senhor.
casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Não sabemos viver sem a tua presença, ó Deus. Que verdadeiramente, ó Pai, o Senhor possa ter prazer em nossas vidas. Que a cada dia a meditação, as palavras que saiam dos nossos lábios, todas elas venham ser agradáveis diante de ti, Senhor Deus. Minha casa será reconhecida, amém? Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais saberemos viver sem a tua presença, Jesus. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Outrora estávamos mortos, meu amado. Anteriormente nós vivíamos nas nossas vidas, nos nossos desejos, das nossas próprias vontades. Mas desde que nós conhecemos Jesus Cristo, Ele entrou nas nossas vidas, Ele mudou a nossa vida. E hoje podemos dizer que o Deus maravilhoso nos salvou, nos libertou, que hoje nós somos casa, mas casa de bênção, aonde o Senhor Jesus habita, aonde o Senhor Jesus tem prazer em estar, amém? Que você possa dar um louvor de palmas ao Senhor Jesus nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos abrir então as nossas Bíblias aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui em Tua presença e viemos nesta noite, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra.
Viemos estudar, Senhor, a Tua palavra, esta palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Ó Deus, fala conosco de um modo especial, de um modo poderoso. Dai-me, ó Deus, graça, unção, sabedoria, capacitação, Senhor, para ministrar a Tua palavra com pureza e com verdade. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, e abra também, Senhor, o entendimento, Senhor, dos Teus servos e servas, e que possamos, Senhor, aprender mais e mais da Tua palavra. Abençoa, Senhor, esse momento, ó Pai, te louvamos e te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar-se. É muito bom quando nós nos colocamos na presença do Senhor com o ouvido atento e o coração preparado para aprendermos mais e mais da sua santa palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos estudando a segunda parte desta carta. E essa segunda parte, que envolve os capítulos de 4 a 6, elas tratam do modo de vida do redimido. Ou seja, quando nós lemos o versículo 1 do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos andar de modo digno da vocação com que nós fomos chamados. Então, hoje, nós pertencemos ao grupo dos redimidos, aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho. Hoje, os nossos muitos pecados foram perdoados através da nossa fé no sacrifício de Cristo. Então, nós fomos gerados para uma nova vida. Nós fomos criados em Cristo Jesus para uma vida de justiça e de santidade. Então, quando nós olhamos para a segunda parte da carta aos Efésios, que é composta por esses capítulos de 4 a 6, Paulo vai mostrar como o redimido deve andar. Então, ele mostra que o redimido, ele deve zelar pela unidade da igreja como o corpo de Cristo. Ele mostra que o redimido deve zelar pela pureza pessoal, né? É o vestir e o despir. Ou seja, o nosso comportamento, nós temos que nos esvaziarmos de comportamentos que nos identifica com a vida passada, ou seja, com o tempo da nossa ignorância, e nos revestirmos de uma nova vida em Cristo. Nós temos que ser imitadores do nosso Pai. Então, os comportamentos reprováveis diante de Deus devem ser tirados da nossa vida. Nós deixamos a mentira, falamos a verdade. Se antes éramos dominados pela ira, agora nós não deixamos mais o sol se pôr sobre a nossa ira. Se antes éramos tão corrompidos, tão corruptos, a ponto de se alegrar com um lucro desonesto, agora nós trabalhamos e com as próprias mãos e também somos generosos. Agora nós avaliamos tudo que sai da nossa boca. Agora, nós tiramos tudo aquilo que nos identifica como um mau gênio. A amargura, a ira, a cólera, os insultos, as maledicências, tudo isso deve ser tirado de nossas vidas. E essa nova vida, como filho amado de Deus, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a andar em amor, nós tiramos da nossa vida toda imoralidade,
toda a impureza, toda a avareza, nem ainda, nós avaliamos se está saindo da nossa boca alguma torpeza, ou seja, palavra indecente, se tem saído da nossa boca alguma parvoíce, alguma palavra tola, nós avaliamos se está saindo da nossa boca alguma palavra chocarrice, alguma piada indecente. Por quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o redimido, ele tira da sua vida todos esses comportamentos que são normais para o homem que ainda não foi transformado pelo poder do Evangelho. Então, Paulo trata da pureza pessoal. Hoje nós vamos falar que nós somos chamados para andarmos como filho da luz, mas também o redimido, ele vai ter a semana que vem, eu vou falar, tem que ser a semana que vem, na próxima ainda, eu vou falar sobre a harmonia do lar, os deveres domésticos, o marido e a esposa, os pais e os filhos, as relações sociais no nosso trabalho, e por último, ele mostra que o redimido deve se revestir de toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra as astutas ciladas do diabo. Então, todo este intervalo maior, ele trata de vida cristã prática. Ou seja, são normas que orientam a nossa conduta enquanto somos redimidos, somos o povo de Deus. Tamanha obra que foi realizada em nossa vida traz consigo tamanha responsabilidade. Nós temos que ser luzeiros no meio de uma geração corrompida. Nós somos luz no mundo e somos sal na terra. Vida diferenciada pelo poder transformador do Evangelho. Nós estamos estudando esse intervalo que começou aqui no capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 20, que eu citei aqui, eu fiz um resumo. Esse intervalo ele é extenso e traz um tema principal, que é reproduzindo a vida de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Nós nos despojamos da capa lamacenta do pecado e nos revestimos de uma nova vida criada em verdadeira justiça e santidade. Hoje, nós vamos estar estudando os versículos de 8 a 14, que traz como tema andar como filho da luz. Andar como filho da luz. Então, existem aqui dois reinos distintos. Outrora, nós éramos trevas. Então, nós éramos trevas, filhos da treva. Mas agora, nós somos filhos da luz. Então, se nós somos filhos da luz, essa luz, a luz verdadeira é Cristo, mas nós também temos que brilhar. A luz expressa uma vida de verdadeira santidade, enquanto as trevas, ela reflete, as trevas, ela mostra o homem preso no pecado. Então, nós vamos começar a analisar este intervalo, do versículo 8 ao 14, do capítulo 5, e veremos que andar como filho da luz, no versículo 8, envolve um rompimento com as trevas. Amém? Se eu sou filho da luz, trevas, onde a luz chega, o que acontece? As trevas são dissipadas. Um dia, nós ouvimos o Evangelho, e houve uma nova criação, porque quem agora está em Cristo, nova criação é. Então Deus um dia chegou na nossa vida e disse, haja luz. E quando a luz jorrou na nossa vida, as trevas se
dissiparam. Então, andar como filho da luz, no versículo 8, envolve um rompimento com as trevas. Não tem como eu dizer que sou filho da luz se eu vivo na prática do pecado. Nós vamos ver no versículo 9 que andar como filho da luz, o andar como filho da luz, ele é evidenciado pelo fruto que a luz produz em nossa vida. Então, a luz, que é o próprio Cristo, a luz que é Deus, a luz que também é o Espírito Santo, ela produz na nossa vida um fruto. Fruto, e ele vai mostrar que esse fruto, ele tem características que nos identifica com Deus. E realmente só frutifica aquele que estiver ligado na videira. Jesus, ele falou: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, ele limpa, para que dê mais frutos. E sem mim, nada podeis fazer. Então, nós só conseguimos frutificar em bondades, em integridade e em verdade, ou seja, em justiça e em verdade, se realmente nós estivermos ligados em Cristo. Então, ele vai produzir o fruto da luz da nossa vida. Isso vai evidenciar o nosso comportamento. O verdadeiro cristão, ele anda em bondade, ele anda em justiça e ele anda em verdade. E vamos ver que também andar como filho da luz, no versículo 10, é aprovar aquilo que é agradável a Deus. Amém? Então, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, das coisas mais simples da nossa vida, desde a nossa profissão, avaliar as palavras que saem da nossa boca, avaliar as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós vamos ver se aquela nossa decisão agrada ao Senhor. É a vontade de Deus? O Filho da Luz avalia se a sua decisão não está manchada por trevas. No versículo 11 ao 12, ele mostra que esse andar como filho da luz também envolve o não associar-se com as obras infrutuosas das trevas. Amém? Então, o cristão, ele não se associa mais com o pagão ou com o ímpio. Ele não anda mais segundo o conselho dos ímpios. Então, que comunhão há entre a luz e as trevas? E o versículo 13 e 14, ele mostra que o andar como filho da luz é brilhar no meio das trevas. Então, nós fomos chamados, o nosso testemunho, a nossa maneira de viver deve brilhar como um luzeiro no meio de uma geração corrompida. O nosso testemunho pessoal deve, ao mesmo tempo, condenar o erro, condenar o pecado, e, ao mesmo tempo, deve brilhar para que as pessoas possam enxergar que há uma esperança. A luz brilha, a luz transforma. Então, o testemunho cristão, ele é fundamental para atrair as pessoas para o reino de Deus. Amém? Então, vamos começar a nossa análise aqui a partir do versículo de número 8. Amém? Vamos ler o versículo 8? Diz assim: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Então, o grande tema aqui desse versículo é andar como filho da luz. Envolve um rompimento com as trevas. Romper com o pecado. Nos traz à memória uma ilustração do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6. Ele mostra que, como cristão, em relação ao pecado, nós somos como um escravo morto. Amém? É a figura do batismo. Nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. E o escravo morto, ele não obedece mais ao pecado.
E do versículo 14 em diante, ele começa a mostrar que nós também somos como um escravo que foi vendido. Ou seja, nós pertencemos agora a um outro senhor. Então nós não podemos mais emprestar o nosso corpo como instrumento de iniquidade. Então agora nós temos vergonha de coisas que outrora era normal em nossa vida. Então a nova vida em Cristo, ela é totalmente diferente. Então nós passamos a nos envergonhar de coisas que antigamente era normal. É normal para o homem sem Deus. É normal para quem está nas trevas, mas a luz tudo manifesta. Então, aqui, neste versículo 8, ele diz assim, ele começa o versículo dizendo assim: porque noutro tempo eres trevas. Olha que interessante. Noutro tempo, que tempo é esse? O tempo passado da vida. É o antes de nós termos um encontro transformador com Cristo. Ele não diz aqui no texto que nós estávamos em trevas. Ele diz que nós éramos trevas. A nossa vida era uma verdadeira treva. Isto ilustra o homem que ainda não teve um encontro com Deus, quando ele diz lá no capítulo 2, vamos ler, capítulo 2 da carta aos Efésios, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Isso aí mostra a vida pregressa, de onde o Senhor nos tirou. Então ele diz assim, olha: e vos vivificou, ou seja, vos deu vida, estando vós ainda mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andavais segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, outrora, nós éramos trevas. Por quê? Estávamos separados de Deus pelos pecados e ofensas. O pecado reinava na nossa vida. O pecado mandava e nós obedecíamos, porque éramos escravos do pecado. Então nós éramos trevas. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os desejos da nossa carne, sob a influência da potestade do ar. O mal agia na nossa vida. Éramos filhos da ira, estávamos debaixo de condenação. Então, por isso que Paulo está dizendo, vocês eram trevas. Nós jamais podemos esquecer a grande obra que Deus fez na nossa vida. Nós estávamos cegos, quão cego, andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quando nós olhamos aqui no capítulo 4, versículo 17 ao 19, Paulo diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Então, como que anda o homem que está em treva, com o homem que ainda não foi alcançado pelo poder transformador do Evangelho que há em Cristo Jesus? Ele anda na vaidade do seu sentido. Então ele anda no mundo sem Deus, separado de Deus, sem direção, sem esperança, vida vazia, mente vazia. O que mais? Entenebrecido no entendimento, ele está cego, separado da vida de Deus.
pela ignorância e pela dureza do coração. Então esse homem que está em trevas, no versículo 19 diz assim, ao qual, havendo perdido todo o entendimento, se entrega à dissolução para que com avidez cometerem toda impureza. Então esse homem que está no mundo, sem Deus, sem esperança, cego, separado de Deus, ele tem avidez pelo pecado. Então ele peca, ele é trevas. Então Paulo, ele começa aqui no versículo 8, dizendo, porque no outro tempo erais trevas. Então nós jamais podemos esquecer a grande obra transformadora que Deus fez na nossa vida. Se hoje nós enxergamos, é porque nós fomos iluminados. É porque o nosso entendimento agora compreendeu. Porque o Deus desse século cega o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas graças a Deus que um dia nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convenceu e disse Deus, haja luz. E a luz assim formou. Então hoje nós enxergamos. Então Paulo começa o intervalo mostrando que nós no outro tempo erais trevas. É o tempo passado. Mas agora sois luz no Senhor. Essa expressão, sois luz no Senhor, mostra uma verdade para nós. Cristo é a verdadeira luz. Agora, se nós realmente estamos, se a nossa vida está unida em Cristo, nós passamos a ser luz no Senhor. Ou seja, a nossa união com Cristo nos torna parecidos com Cristo. Assim como Ele é luz, nós também passamos a ser luz no mundo. Vamos ler um texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Capítulo é o de número 8, versículo 12. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem segue a Jesus, quando nós nos identificamos com Cristo, somos de Cristo, em Cristo, se é que temos ouvidos, em Cristo nós fomos feitos para uma vida de justiça e santidade, ou seja, nós fomos separados do pecado, então nós não andamos mais em trevas, então nós nos tornamos luz também. É o texto que eu li como leitura introdutória, e gostaria de ler novamente aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Diz assim a palavra: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se esconde debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? O Senhor fez uma grande obra na nossa vida para que nós pudéssemos brilhar, para que as pessoas possam olhar na nossa vida e ter esperança. Então o testemunho cristão, aquele que realmente anda na luz, a luz atrai os homens para Deus. A luz, ao mesmo tempo que ela condena o pecado, ela mostra
a esperança, porque ela mostra que outrora nós éramos trevas, mas agora, com a nossa união com Cristo, a nossa vida passou a brilhar. A nossa vida mudou, o nosso testemunho é diferente. Então a nossa vida agora tem que ser as nossas boas obras, que agora são feitas em Deus, devem produzir glória, louvores ao nome do Senhor. Então a nossa união com Cristo dissipa todas as trevas e muda o nosso jeito de ser. Então a nossa luz agora passou a brilhar, a resplandecer. Então ser cristão, ele diz assim, mas agora sois luz no Senhor. Então nós temos que andar como filho da luz. E esse andar como filho da luz envolve um rompimento com o pecado. Não tem como eu dizer que sou da luz se eu vivo na prática da iniquidade. Que comunhão há entre luz e trevas? Paulo vai dizer isso lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Ele começa, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Que comunhão há entre Cristo e Belial? Que comunhão há entre luz e as trevas? Então agora ele começa a mostrar que estar andando como filho da luz exige de nós um rompimento com as trevas. Um rompimento. Nenhum tipo de associação. Nós não podemos mais ficar andando segundo o conselho dos ímpios na roda dos escarnecedores. Antes devemos ter o nosso prazer na lei do Senhor. Eu gostaria que você abrisse na primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Diz assim, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Então a mensagem que João ouviu e que João anunciou. Qual é a mensagem? Repita comigo, Deus é luz. Deus é luz. E não há nele treva alguma. Então Deus é luz, ou seja, o que ele quer dizer aqui, Deus é santo. Ou seja, não há treva nenhuma. Deus ama o pecador, mas Deus não se associa com o pecado. Aí ele diz aqui, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele, Ele quem? Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então nós dizemos, se alguém disser que é de Deus, mas vive na prática do pecado, é um mentiroso. Isso é mentira. Luz e trevas são antagônicos. Onde a luz chega, a treva vai embora. A luz dissipa as trevas. Então, ele está dizendo, olha, se dissermos que temos comunhão com Ele, nós somos de Deus, e andamos em trevas, ou seja, vida prática, consciente, constante de pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós fomos chamados para andar na luz, e esse andar na luz é manifesto na comunhão uns com os outros, é manifesto na santidade prática, né? O cristão verdadeiro, ele não se demora
para consertar os seus erros. Ele sabe que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então ele se arrepende, ele confessa, ele abandona os seus erros. Ele sabe, como o próprio João vai continuar dizendo aqui no capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembre, você tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Então o cristão, ele não vive em trevas, ele não se demora para consertar os seus erros, para limpar os seus pés, para tirar da sua vida tudo aquilo que ele sabe que entristece ao seu Pai. Então essa é a nova vida como filho da luz. Então há um rompimento com as trevas. Então nós não podemos mais andar em trevas. A treva não pode ser uma constante na vida do cristão. Olha o que Paulo vai dizer aqui na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15 e 16. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 15 e 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então Paulo está dizendo, olha, vocês têm que ser irrepreensíveis, que mais? Inculpáveis, sinceros, no meio de uma geração corrompida. Aí ele diz assim que nós temos que resplandecer, ou seja, brilhar como astros, ou seja, como luzeiros. A nossa vida de luz tem que ser, o nosso testemunho tem que ser irrepreensível. Traz à memória a orientação do apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, quando ele diz assim, que nós somos peregrinos e forasteiros. Que nós não podemos nos conformar com as concupiscências do mundo, mas que nós temos que ter o nosso viver honesto entre os homens, para que naquilo que falam mal de nós, como a de malfeitores, venham a glorificar a Deus no dia da visitação. Então a importância do nosso proceder, a importância do nosso testemunho. E muitas das vezes, o nosso proceder, a nossa luz brilhando, evangeliza mais do que palavras. Isso é importante, a nossa luz ela tem que brilhar. Tem lugar que você vive, talvez na sua escola, no seu trabalho, em tantos lugares, não dá para ficar pregando o tempo todo, mas o seu proceder, a sua luz deve brilhar para condenar o erro e mostrar para aquele que está em treva que existe uma esperança. Assim como Deus mudou a nossa vida, pode também mudar a vida dele. Isso é muito importante para a gente. Amém? Deus nos chamou para sermos luzeiros no meio de uma geração corrompida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora no versículo 9, ele faz um parêntese, né? Ele diz assim, porque o fruto do Espírito, segundo a tradução aqui Almeida Revista e Corrigida, na NVI está fruto da luz. Ele diz que o fruto do Espírito, ou o fruto da luz, se a gente fazer uma análise no texto original, a tradução correta é a NVI, é o fruto da luz. Realmente a palavra lá no original é luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, quem é a luz? A luz é Deus. A luz também é Cristo.
E nós também somos luz, através da nossa união com Cristo. Agora, o fruto da luz, ou seja, a obra que Deus fez na nossa vida, como redimido, através da nossa união com a verdadeira luz, que é Cristo, foi produzido um fruto na nossa vida. Aqui mostra a obra realizada através da nossa união com Cristo. Vamos usar de novo a ilustração da parábola da videira. Uma vara que não esteja ligada na videira produz fruto? Não. Então Deus limpa a nossa vida e a nossa união com Cristo nos leva a uma vida de frutificação. E Paulo mostra que este fruto da luz na nossa vida, ela se manifesta na bondade, na justiça e na verdade. Então, o filho da luz, ele anda na bondade. Então, as boas obras da nossa vida, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Deus fez uma grande transformação na nossa vida. Então, hoje, nós conseguimos amar, nós conseguimos pensar o bem, conseguimos fazer o bem. Então, a bondade aqui, ela inclui toda a excelência moral. Então, fala aqui de um caráter cristão transformado. Nós fazemos o bem, nós amamos. Deus preparou a nossa vida. Vamos ler aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o fruto da luz, ele manifesta na bondade, no amor. Nós compreendemos o quanto Deus nos amou, o quanto Ele se entregou pela nossa vida, o quanto nós dependemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então o nosso caráter, ele começa a ser moldado pela bondade, porque Deus foi bom para conosco. Vida transformada, vida de filho da luz. O nosso caráter também se manifesta na justiça. O que é justiça? É retidão de caráter, integridade, preocupação com o nosso testemunho diante de Deus e diante dos homens. Caráter reto, íntegro. O exemplo de Jó. Lá está o meu servo Jó, homem reto, íntegro, justo e que se desvia do mal. Então essa justiça, ela mostra a integridade, o valor da nossa vida, em agirmos de modo que não venhamos de modo algum a gerar algum escândalo que venha a ofender o nome do Senhor. Nós somos filhos da luz. Então, o cristão, como filho da luz, Deus gerou um fruto de bondade, um fruto de justiça e um fruto de verdade. O cristão, ele é honesto. Ele é sim, sim e não, não. Porque o que passa disso vem a procedência do quê? Do maligno. Então, esta obra que o Senhor fez na nossa vida, gerando em nós o fruto da luz, esse fruto é manifesto na nossa maneira de viver, de bondade, de justiça e de verdade. Então o filho da luz, ele vai brilhando, 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 e cada vez mais vai brilhar em meio às trevas sombrias. É o texto que eu li de Filipenses 2,15, quando Paulo vai dizer, olha, tenha uma vida irrepreensível, tenha uma vida inculpável, tenha uma vida totalmente diferente, que a sua vida seja um luzeiro, um astro, no meio de uma geração totalmente corrompida. Este é a maneira de viver do cristão, como filho
da luz. E ele continua, agora no versículo de número 10, ele diz assim, e aprovando o que é agradável ao Senhor. Na NVI diz assim, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, aqui no versículo 10 é o seguinte, andar como filho da luz é aprovar, ou avaliar, ou discernir o que é agradável diante do Senhor. Então, além do Senhor gerar em nós um fruto que nos conduz à bondade, que nos conduz à justiça, que nos conduz à verdade, agora, como filho da luz, nós também procuramos aprovar aquilo que realmente agrada ao Senhor. Então, cada pensamento nosso, cada palavra que nós falamos, a irmã Helenita, na ministração, ela citou o Salmo 19, quando Davi ele pede para que Deus ajude ele a avaliar as palavras que saem da sua boca e a meditação do seu coração. Então, como cristão, como filho da luz, nós temos que colocar à prova os nossos pensamentos, nós temos que colocar à prova as palavras que saem da nossa boca. Por quê? As palavras que saem da nossa boca, elas mostram se realmente a luz está dominando o nosso coração, ou se tem sombras de trevas querendo ofuscar a luz do Senhor na nossa vida. Então, cada área da nossa vida é colocada sob a luz de Deus. Então, as nossas conversas, os nossos valores, as nossas roupas, será que essa roupa que eu estou vestindo, Deus aprova? Será que esse livro que eu estou lendo, este filme que eu estou assistindo, esse negócio que eu estou fazendo, será que esse tipo de diversão é só diversão, é lazer, mas será que Deus aprova a minha diversão? Será que o meu namoro Deus aprova? Será que a minha amizade Deus aprova? Ou seja, todas as decisões que nós tomamos como filho da luz devem ter a aprovação do Senhor. Isto é andar como filho da luz. Ah, se os crentes soubessem disso. Como seria melhor? Como seria mais fácil? Até mesmo pastorear. E nós fomos chamados para avaliar o que tem saído da nossa boca. Que roupa nós estamos vestindo, que livro nós estamos lendo, que filme nós estamos assistindo. Será que esse negócio aí é lucrativo, mas será que agrada a Deus? Será que essa diversão é tão inofensiva assim, esse namoro, essa amizade? Todas as nossas decisões devem realmente ser agradáveis diante do Senhor. Vamos ler um texto na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Então, todas as nossas decisões, nós temos que procurar o que é honesto, o que tem virtude, o que agrada a Deus. Nós temos que observar a vida da nossa liderança.
Paulo diz, olha, o que vocês vistes em mim e aprendestes. E nós temos que olhar para o Senhor. Paulo muitas das vezes vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o Filho da Luz, ele avalia todas as áreas e todas as decisões da sua vida, se realmente é agradável ao Senhor. Então ele não toma decisões sem pensar, sem orar, sem realmente buscar a vontade de Deus, nas mais diversas questões da sua vida. Ele põe à prova, porque ele entende, ele sabe o que é treva, ele sabe o que é luz, ele foi iluminado, ele entende a vontade de Deus, então ele procura reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Versículo 11 e 12. Mostra que andar como filho da luz é não se associar com as obras infrutuosas das trevas. Primeiro aqui no versículo 11 ele diz assim, e não comuniqueis. A expressão que comunicar é o mesmo que não ser cúmplice ou não se associar com as obras infrutuosas. Aqui é o oposto. A luz produz fruto. Que tipo de fruto? Bondade. O que mais? Justiça e verdade. São frutos que nos identificam com Deus, porque Deus é luz. Agora, nós não podemos nos comunicar, ou seja, nos associar com as obras infrutuosas das trevas, ou seja, as trevas não produzem nada de bom, é isso que ele está falando. Pelo contrário, eu citei no início, quando eu citei a ilustração de Romanos 6, como escravo que foi vendido, nós devemos ter vergonha daquilo que antes nós aprovávamos. Então, o Filho da Luz, ele não se associa. Vamos ilustrar com o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Então, o Filho da Luz, ele não é cúmplice, ele não se associa, e muitas das vezes, para fazer o politicamente correto, muitos têm se associado ao pecado. Isso é errado. Um homem sem Deus, ele tem avidez pelo pecado. Nós temos que ter misericórdia do homem sem Deus, orar por eles. Nós temos que realmente entender o que é uma vida de cegueira e que esse homem, ele é precioso para Deus, mas nós jamais temos que nos comunicar, nos associar ao pecado. Paulo vai dizer, eu fiz de fraco para ganhar o fraco, de tudo para salvar alguns, de tolo para ganhar o tolo, mas ele não fiz de pecado para ganhar pecado. Isso não existe. E muitas das vezes as pessoas confundem. Ah, não, eu tenho que ser igual a ele para eu ganhar ele. Jesus não falou isso. Pelo contrário, diz aqui que nós temos que condenar o erro. A luz está ali para condenar o erro. Quer ver uma ilustração? Quando eu estava ainda na ativa, às vezes sentava lá na hora do almoço, no sofá, começava lá a ver o Globo Esporte, e de repente estava passando uma propaganda lá do carnaval. Alguém falava lá para mim assim, ô irmão, fecha o olho que você não pode ver. Ele estava condenando o quê? A luz manifestou o erro dele. Isso é uma consciência, ele sabe que aquilo é errado. Né? Ou alguém fala assim, ô irmão, aqui é geladinho, você não pode beber. Ele está condenando quem? Eu? Então a luz condena o erro. Eu lembro um dia, entrei dentro da secretaria e o coronel estava lá contando um monte de piadas indecentes e tinha alguns
alguns sargentos lá junto com ele, alguns soldados. Tinha alguns crentes lá também, e dando risada. E quando eu entrei, o coronel falou assim: olha, Luiz Roberto, você não precisa ouvir isso. Glória a Deus, a minha luz brilhou. Aquele homem sabia que eu realmente não precisava ouvir isso. Então a luz, ela condena o erro. Ela repreende o erro. E nós temos que realmente condenar o erro, não o pecador. Mas o erro é erro. Nós fomos chamados para termos uma vida de santidade. Pedro vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que nós devemos ser santo em toda a nossa maneira de viver, como é santo aquele que nos chamou. Sede santo, porque eu sou santo. Então, a verdadeira luz não comunica com as obras infrutuosas das trevas, mas condena o erro. Por quê? Porque os que eles fazem, versículo 12 assim, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Na NVI diz assim, porque aquilo que eles falam em oculto, até mencionar é vergonhoso. O homem que é treva, que não realmente foi, que não foi transformado por Deus, ele tem avidez pelo pecado. Então ele vai se afundando cada vez mais e vai se entregando. Então nós passamos a ser estranho para ele. Pedro vai dizer que eles vão achar estranho a gente não correr com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e vão blasfemar na nossa vida. Porque a nossa vida, como filho da luz, vai condenar o erro. Isso tem que acontecer na nossa vida. E aqui Paulo vai dizer, porque o que eles fazem em oculto, por isso que nós não podemos nos associar, porque o que eles fazem em oculto, ou seja, o que eles fazem às escondidas, mas a luz revela, não tem como esconder algo de Deus, até dizê-lo. O comportamento do homem, quando ele está longe de Deus, até dizer o que ele é capaz de fazer, por causa do pecado, é vergonhoso para aquele que foi iluminado. Então hoje nós temos uma mente transformada, então nós nos envergonhamos com o passado, e também nós nos envergonhamos de coisas que para o homem que é treva, para o homem que não foi iluminado, para ele é normal, mas para nós é vergonhoso. Vamos ler um texto, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 24. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 32. O texto ele se autoexplica, só para a gente ver o que é uma vida de treva. Um homem que realmente está distante de Deus. Olha o comportamento. Diz aqui, Romanos 1, 24. Pelo que também Deus os entregou aos desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso, para cometerem todas as coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores,
soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então nós não podemos mais nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas. A associação entre o filho da luz e o da treva. Porque o que eles fazem ao culto é vergonhoso, até mesmo a gente dizer. Então nós temos que avaliar toda a nossa conduta. E muitas das vezes nós nos associamos às obras das trevas, até mesmo pela programação televisiva que entra na nossa casa, os filmes que nós assistimos. Então a gente tem que ter discernimento em tudo, avaliar tudo o que está sendo colocado diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Então, muitas das coisas muitas das vezes que eles fazem ao culto, até a gente mencionar, é vergonhoso. Então, a gente tem que ter uma musiquinha que a gente cantava na igreja quando era criança: cuidado olhinho que vê, cuidado mãozinha o que pega, cuidado orelhinha o que ouve, o nosso Pai do céu está olhando para você. Então nós temos que realmente avaliar tudo isso, não nos associarmos com isso, porque isso contamina a vida, isso desagrada a Deus. Versículos 13 e 14, ele mostra que o nosso andar como filho da luz é brilhar no meio das trevas. Ele diz aqui no versículo 13: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Na NVI diz: mas tudo o que é exposto pela luz torna visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Primeira parte aqui do versículo: mas todas as coisas se manifestam. Ou seja, todas as coisas que estão em trevas se tornam manifestas pela luz. Então, quando o cristão verdadeiro chega, ele tem essa luz, então manifesta o pecado. E essa manifestação produz um efeito. Aqui mostra o efeito do testemunho, do proceder cristão. A nossa vida de influenciadores, de mostrar a obra que Cristo realizou na nossa vida. Isso é importante. Por isso a vida santa revela a pecaminosidade do viver não regenerado. Então nós nos tornamos um estranho no mundo, literalmente. Vão blasfemar de nós, vão falar mal da nossa vida, mas o nosso testemunho vai incomodar, porque vai mostrar que existe um Deus, vai mostrar que existe um outro tipo de vida, a vida na luz, que é o oposto da vida nas trevas. É isso que Paulo está dizendo. A parte central do versículo diz: sendo condenados pela luz. Ou seja, o verdadeiro caráter do pecado também é revelado por meio da repreensão. Quando realmente nós condenamos o erro, e nós condenamos o erro muitas das vezes com o nosso comportamento, isso faz a pessoa reavaliar a sua conduta. Isso é importante. Eu lembro um chefe lá do serviço, ele falava muitos palavrões, mas ele poderia estar falando a lista de palavrões dele. Eu entrava na sala, ele mudava.
E ele ainda falava, Luiz Roberto não precisa ouvir isso. E realmente, isso deve acontecer com todos nós. Onde realmente o nosso comportamento deve funcionar como uma repreensão para aquele que está no erro. Essa é a importância da nossa conduta, do nosso testemunho, seja entre os nossos familiares, seja lá no nosso serviço, seja lá na escola. Não precisa falar, precisamos viver como filhos da luz. E a luz, ela dissipa a treva, ela repreende o erro. Um exemplo disso é que na sociedade judaica, por exemplo, os fariseus eram tidos em autoestima e até mesmo os discípulos achavam que eles eram um referencial de santidade. Mas quando Jesus mostrou o erro deles, ninguém mais conseguiu enxergar os fariseus como enxergavam antes. O que Jesus falou para os fariseus? Vocês são como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Qual era o problema do fariseu? A hipocrisia, uma vida de religiosidade exterior. Então Jesus não passou a mão, pelo contrário, ele condenou o erro. Então, o verdadeiro filho da luz, ele condena o erro, seja pelo seu comportamento, seja em falando a verdade, tendo e mostrando a verdade, e isso faz parte da nossa vida. A parte B diz, porque a luz tudo manifesta as coisas, pois a luz torna visível todas as coisas. Isso quer dizer que quando cristãos exercem o seu ministério como luz, outros são atraídos pela luz. Amém? Isso não quer dizer que todos vão ser convertidos. Jesus ele vai falar em João 3, ele diz, a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas e não vêm para a luz. Mas o nosso testemunho como luz atrai as pessoas. É o que Pedro vai dizer em 1 de Pedro 3:1, eu não vou ler, eu vou apenas parafrasear, que Pedro fala, olha mulher, pelo seu proceder, se você tem um marido descrente, pelo seu modo de agir, você vai ganhar ele para Jesus. E assim é. Então, o bom testemunho como filho da luz atrai as pessoas para Deus. Isso na esposa cristã, no marido cristão, no pai. Nosso evangelho dentro da nossa casa prega. Embora o homem tenha a sua liberdade, e nem todos vão vir para a luz, mas é muito importante o nosso proceder como filhos da luz. E por último aqui o versículo 14, ele diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O que isso representa? Paulo está mostrando que a vida do redimido deve sempre pregar um sermão, deve sempre desmascarar as trevas, deve sempre estender esse convite aos descrentes, dizendo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O nosso testemunho como filhos da luz mostra, prega o tempo todo que existe um Cristo que pode iluminar, esse Cristo que transformou a nossa vida e que nos fez filhos da luz. Amém? Então, esse testemunho o tempo todo dizendo que há uma esperança e que Cristo chama e que através da união com Cristo, a sua vida pode ser iluminada e a sua vida também pode começar a brilhar. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso nós encerramos o intervalo. Esse intervalo que faz parte do intervalo maior, capítulo 4, 17 a 20, que é reproduzindo a vinda de Cristo, mas
Especificamente, no versículo 8 ao 14 do versículo 5, é andar como filho da luz. E vimos que andar como filho da luz envolve um rompimento com as trevas, é evidenciado pelo fruto que a luz produz na nossa vida, é aprovar o que é agradável diante do Senhor, é não se associar com as obras infrutuosas das trevas, é brilhar em meio às trevas. Deus nos chamou para brilharmos, que a nossa vida possa ser um testemunho para aqueles que ainda precisam ser alcançados pelo poder transformador do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade de estudarmos, Senhor, a Tua palavra. Bendito seja, Senhor, o Teu santo nome. Leva o Teu povo em paz e em segurança. É o que eu te peço e te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos presentes e juntos vamos dizer amém.